Traste. Só ver se tá ligado aqui, porque tá no vermelho. Tá ok. Tá Pessoal, esses lugares, por favor. Essa última sessão do dia, então a gente vai ter um churrasco, já está feito. Vou torcer para que o cheiro não chegue até aqui antes da palestra acabar. Excepcional, só para dar um recado, hoje ficou mais pesado, mas todos os dias não vão ser assim. Hoje, como a gente teve a manhã ocupada pela viagem, a gente teve que concentrar quase todas as palestras na mesma tarde, mas nos próximos dias não vai parecer tão pesadas as aulas. Porque a gente está indo uma depois da outra para poder dar conta de tudo. Mudou com o semana passado. Compensação, hoje tem churrasco. Mas a grande graça, né? Posso? Posso liberado? Vamos lá. A grande graça desse evento, para quem está aqui, é exatamente a troca de conhecimentos, a troca de ideias com quem está. Esse é o objetivo central de trazer gente para cá, sem internet, para vocês, certo? Sem internet, sem telefone, exatamente para que haja uma interação clara e um funcionamento dessa troca de ideias, principalmente com temas tão diversos. Hoje nós tivemos já um filósofo, 2 economistas e agora nós vamos ter um dos melhores cientistas políticos, na minha opinião, do Brasil hoje. Quem vai falar para vocês agora é Adriano Janturco. Adriano Janturco ele é formado na Itália, né? A gente importou um gringo de lá para cá, certo? Essa missão foi dada à Luciana, a gente combinou com ela, né? Quando ela foi a primeira vez, quando ela foi fazer um curso fora do Brasil, na Europa, e ela se encaminhou para a Itália, se apaixonou por esse rapaz e nos presenteou com mais um grande apoio e suporte da equipe Mises, né? Adriano Janturco, sem dúvida, hoje é uma referência para todo mundo que está no meio liberal e, sem dúvida, no meio político. Na minha opinião, hoje nós temos 2 grandes nomes da ciência política que estão dentro do Instituto Mises hoje. Um se chama Bruno Gachagui e o outro se chama Adriano Janturco. Então, são 2 pessoas que têm abordagens, né? O Bruno sempre com a sua abordagem britânica e o Janturco, que apesar de ter nascido no sul da Itália, certo? Ele se sente como nortista italiano, né? Ele nasceu lá abaixo da Sicília e tem certeza que nasceu em Milão, certo? Mas que bom que ele está aqui, agora é um mineiro, mora em Belo Horizonte, é professor do IBMEC e vem aqui nos brindar, né, com essa palestra que eu tive o prazer de conhecer já há alguns anos e um prazer de estar nessa luta defendendo a liberdade para um país tão difícil entender que a liberdade traz prosperidade, traz melhora de vida e é exatamente com liberdade que você pode ser bom ou ser mal. E essa é a grande graça que a gente vai ver aqui. Janturco. Prende aqui você. Você pode prender no bolso. Ok. Então, boa tarde. Está funcionando? Ok. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigado pelo convite a todos, por quem organizou este evento. Vejo que tem uma grande organização por trás, né? Bom, hoje eu vou falar de empreendedorismo, amanhã de ciência política. Ok. Bom, na verdade, empreendedorismo é um tema ao qual me dediquei por alguns anos. Basicamente, o livro que está aqui à venda, sugiro comprar, né? Na verdade, nem ganho nada, né? Nem organizamos comissões, royalties, coisas assim. Mas, assim, o livro é basicamente um resumo da minha tese de doutorado sobre empreendedorismo, especialmente o debate austríaco sobre empreendedorismo e sobre Kirchner. E depois tem algumas coisas mais sobre os trabalhos, as obras mais políticas, também éticas de Kirchner, que geralmente não são muito estudadas. É um tema que eu acredito ser muito importante, mas que, na verdade, hoje já me cansou. Então, não estou mais pesquisando, estou passando sobre outras questões, mas continuo acreditando que empreendedorismo seja um tema fundamental. É um tema tão fundamental que não é abordado atualmente em nenhuma outra escola de pensamento econômico. Basicamente, ou quase, se estudou empreendedorismo sempre na economia, vários autores, vários pensadores estudaram o empreendedorismo e o que faz o empreendedor, mas a partir de um certo momento, gradualmente, obviamente não tem cortes tão nítidos na história do pensamento, sumiu esta figura econômica do estudo das análises econômicas. Então, basicamente, sempre teve estudiosos que se perguntaram qual a função do empreendedor
na economia. Né? E não estamos falando empreendedorismo no sentido de administração ou autoajuda, algo do tipo como ser um bom empreendedor, as 10 lições de sucesso do empreendedor. Eu não tenho nada, não sei nada disso, não sei te sugerir nada, senão eu estaria empreendendo e não estaria aqui falando besteiras. Aqui é outra questão, aqui é a função econômica, na teoria econômica, do empreendedorismo, e não tanto da figura do empreendedor. Né? Mas o que cria o empreendedorismo, o que gera o empreendedorismo. E, basicamente, isso sumiu a um certo ponto, até Cantillon, como Mariana mais cedo estava falando, era a figura central da economia, e depois sumiu. E eu tenho uma tese sobre o motivo pelo qual sumiu, que basicamente é a tese dos austríacos, e não podia ser diferente, porque hoje a economia, pelo menos mainstream, tem o que estamos vendo aqui hoje, né, uma metodologia, modelos, uma abordagem mais rígida, mais restrita, onde o empreendedor não cabe. É impossível matematizar a função do empreendedorismo, porque é a função mais criativa, mais criadora da economia. Então, é inerentemente impossível de ser matematizada. E aí é jogada para fora da economia. E aí na economia você basicamente, se estuda um curso clássico de micro, de macro, de introdução, tem as duas curvas de demanda e de oferta que se encontram, mas não se entende bem como se encontram. Quase por mágica se encontram. E eu sempre o que eu falo é, na verdade, o empreendedorismo é o Eros com arco e flecha que faz encontrar a curva de demanda e a curva de oferta. Sem o empreendedor, as duas curvas simplesmente não se encontrariam. Então, agora vamos ver uma outra teoria austríaca, porque os austríacos focam muito sobre esta questão, a teoria de Kirchner, que é o autor que mais foca sobre o empreendedorismo, e depois um debate interno austríaco sobre o empreendedorismo. Bom, estes são os autores que basicamente estudaram normalmente o empreendedorismo, assim como se estuda a função de produção, os produtores, o investimento, poupança, consumo, demanda. Se estuda também o empreendedorismo, sempre se estudou. Claro, com as ferramentas talvez mais primitivas da época. Né? E depois tem um corte até chegar a Marx, que basicamente hoje, entre os autores conhecidos, estudados, famosos, é o único autor que fala de empreendedorismo de forma muito banal, muito equivocada, porque ele mistura as questões econômicas e sociológicas. Por exemplo, Marx não distingue entre o empreendedor, o empresário, o capitalista, o rico, quem tem e quem não tem. Para ele tudo é a mesma figura, basicamente são os ricos, os malvados, né? Quando isso na verdade gera diferenças enormes e muito importantes. Autores contemporâneos, assim, modernos, menores, mas cuja parte sobre empreendedorismo não é muito estudada. E depois Schumpeter, que é o autor mais famoso, que fala de empreendedorismo. Então, qual é a visão de Schumpeter do empreendedorismo, que é aquela basicamente mais famosa atualmente no mundo? E não só na teoria econômica, mas também de forma um pouco pop, divulgativa, quando se fala de destruição criadora ou criativa, basicamente, implicitamente ou explicitamente, sabendo ou não, todo mundo se refere a Schumpeter. Para Schumpeter, o empreendedor é um fator exógeno à economia, ao mercado. É um fator externo que intervém no mercado, o mercado tem um equilíbrio pré-existente, está sempre em estado de equilíbrio, mas de forma dinâmica muda, etc, etc. Aí o empreendedor entra no mercado de fora para dentro, inova, muda este equilíbrio, né, quebra o equilíbrio pré-existente para gerar um novo equilíbrio tendencial futuro. Basicamente, o exemplo que eu sempre faço seria Uber. Ou seja, é como se tinha um equilíbrio no mercado de transporte privado individual antes, que era basicamente aquele do táxi. Aí o empreendedor, que coincide então desta forma com a figura do inovador, as duas coisas são perfeitamente iguais, o empreendedorismo coincide com a inovação. Aí o empreendedor entra neste novo mercado, cria um novo produto, que seria o Uber, por exemplo, cria uma nova demanda, etc., cria algumas fricções, algum barulho, algumas ineficiências, talvez momentâneas, alguns problemas no curto prazo, mas leva a economia para um tendencial novo equilíbrio mais eficiente, com mais bem-estar, mais riqueza, etc., etc.
Então é uma visão que é positiva sobre o empreendedor, não é como aquela de Marx, porque leva a economia para um estado melhor, mas que reconhece alguns lados negativos do empreendedorismo. Agora, qual a ideia? E essa, repito, é a visão, até implicitamente, até para quem não estuda o empreendedorismo, a visão que basicamente está na mente dos autores, das pessoas, dos jornalistas, que ficou pop, basicamente. Né? Por que esta visão está errada para nós? Porque o empreendedor não é um fator externo ao mercado, à economia. Pelo contrário, o empreendedor é um fator interno ao mercado e, muito pelo contrário, sem o empreendedor não existiria o mercado. Na verdade, não só é um fator interno, mas é o fator interno. Sem o empreendedor não existiria nada, não existiria mercado, não existiria dinamismo. O empreendedor não é só o centro, o cerne da economia, mas é o motor da economia. Então, Kirchner apresenta uma visão totalmente diferente. Kirchner muito menos famoso que Schumpeter, obviamente, mesmo se é um austríaco que consegue conversar com o mainstream bastante. As teorias dele são bastante conhecidas, aceitas por ser um austríaco, diferentemente de outros. Então, Kirchner dá uma visão diferente. Ele fala, não, o empreendedor é um dado interno ao mercado, à economia. E a economia não se encontra num estado pré-existente de equilíbrio, mas muito pelo contrário. A economia está sempre, a sociedade, o mundo está sempre em desequilíbrio constante. E o empreendedor, como um dos agentes internos a este mercado dinâmico em desequilíbrio, sua função é exatamente o contrário, é coordenar os vários planos individuais. Que outros falam gerar equilíbrio, os austríacos têm algumas restrições com este termo porque é muito perfeitista, né, para nós, mas basicamente poderia se interpretar como levar o mercado para um estado de maior equilíbrio, de tendencial equilíbrio, mas que nunca se alcança. O mercado sempre está em perene, eterno desequilíbrio. Então, o que faz o empreendedor? O empreendedor simplesmente coordena planos individuais. Ou seja, é a história do Uber contada de outra forma. O empreendedor não inova, não cria algo totalmente do nada. O empreendedor imagina que possa ter uma demanda latente por um serviço de transporte público privado, individual, etc, etc. Aí testa, como o Fábio muito bem mostrou, tenta, através de um processo de tentativa e erro, aprendizagem, etc, etc, oferecer um certo serviço. Alguns dão errados, a maioria, alguns dão certos. E aí, com o processo de aprendizagem, etc, etc, ele coordena basicamente a demanda e a oferta, os vários planos individuais. É isso que o empreendedorismo faz. É uma visão também positiva do empreendedor, porque obviamente gera algo positivo, como é autoevidente, mas é mais positiva que aquela de Schumpeter, porque até aquelas fricções, aqueles problemas pequenos que para Schumpeter o empreendedorismo criava, neste caso, na verdade, quase desaparecem. Mas é uma visão totalmente diferente. O empreendedorismo se torna a questão principal. Não há como estudar a economia sem o empreendedor. Criar um modelo simples, claro, como todos os modelos são, mas excluindo a variável empreendedora. Deveria ser internalizada a variável empreendedora. Agora, Kirchner, como Mariana muito bem mostrou, pertence àquela área mais hayekiana da escola austríaca. Né? Então, por um lado, ele é o autor austríaco que mais fala de empreendedorismo. A teoria do empreendedorismo dele é a teoria mais famosa da escola austríaca, mas ao mesmo tempo, e eu poderia falar que é a única, mas na verdade não é, porque é criticada. Né? E aí, o lado rothbardiano, ou seja, Salerno, Hülsmann e outros que a Mariana mostrou, criticam este empreendedorismo. E dão alguns insights diferentes. Depois vamos ver o que podemos considerar. Então, basicamente, como em todas as questões, os austríacos também se dividem sobre o empreendedorismo como nas outras questões. E aí tem o lado mais hayekiano ou kirchneriano, podemos falar, e o lado mais rothbardiano. Né? Entre os quais, e aí todos esses autores, eu cito estes porque escreveram críticas muito pesadas, muito fortes às obras de Kirchner, esses autores rothbardianos, e Lawrence White, que geralmente está mais do lado hayekiano, é o cara do free banking, para nos entender, que nesta questão criticou um pouco mais a teoria
a teoria de Kirchner, mas não muda, é verdade. E eles basicamente debatem sobre todas estas questões aqui, que são os fatores, as variáveis internas ao estudo do empreendedorismo. Então, sobre todas essas questões aqui, alertness, empreendedor puro, descoberto ou não, eles têm duas visões diferentes. Obviamente, como sempre, como em todas as brigas internas austríacas, os dois lados puxam do próprio lado Mises. Todo mundo acha que Mises está do seu lado, falou isso, Mises é mais rothbardiano, mais Hayekiano, etc. E o coitado está lá, talvez, no meio, sem saber nada disso. Cabe a vocês depois da decisão final. Então, vamos lá, vamos ver todos estes aspectos aqui de forma específica. Primeiro é o conceito de alertness, que é o conceito principal e central de Kirchner para definir o empreendedorismo. A alertness de Kirchner é basicamente a ideia que o empreendedor, para Kirchner, é um sujeito, um indivíduo, um agente econômico que está sempre em constante estado de alerta, de atenção, de supervisão, de alerta mesmo, de alertness, né? Agora, então, são diferenças sutis, né? Claro, às vezes é muito complicado e também não necessariamente precisa se posicionar sobre isso, né? Nem todo mundo tem que ter uma resposta forte, posições fortes, etc. Mas é interessante estudar porque se nós queremos entender se o empreendedor tem um papel positivo ou negativo na sociedade e na economia e se tem que ser incentivado ou desincentivado ou nada, o empreendedorismo, antes temos que ter uma descrição científica do mais apropriado possível. Então, é fundamental tentar entender o que faz o empreendedor e o que gera o empreendedor para depois nos posicionar eticamente e politicamente. Então, os dois brigam sobre estes pontos e, basicamente, qual é a briga? A briga para Kirchner, esse estado de alerta é como se fosse mais passivo. É como se o empreendedor, o agente econômico, o indivíduo não escolhesse intencionalmente ser ou estar alerta. É como se fosse algo instintivo, não intencional, etc. Né? Então não é um plano, não é programado isso. As pessoas inerentemente estão atentas, estão olhando sempre novas oportunidades de lucro. Enquanto para os outros autores, na verdade, para você poder observar, analisar, captar oportunidades de lucro, você deve intencionalmente projetar sua intenção sobre o mundo externo. Então, é um ato intencional, programado, planejado, individual, claro. Então, basicamente, a diferença é essa que eu sei que vocês já leram, tem as leituras prévias, então imagino, ou finjo imaginar que todos já leram as leituras prévias para hoje, então não vou me aprofundar muito sobre essas questões para deixar mais tempo para as perguntas depois, que é exatamente o que o texto falava, né? E aí, o que faz o empreendedor? Com este estado de alerta, ele descobre oportunidades de lucro ainda não existentes, que sempre é basicamente a história do Uber. Ou seja, ele imagina que tem aquela oportunidade de lucro que ainda não está sendo explorada e ele, então, imagina, faz um plano de negócio, etc., quanto mais simples ou complexo depende, e investe, oferece um certo serviço. Então, o empreendedorismo coincide com alertness e com a descoberta de oportunidades de lucro ainda não descobertas. Esta é uma frase que literalmente nos livros, nas obras de Kirchner, volta o tempo inteiro, né? Neste sentido, a típica e a mais pura ação empreendedora, ele sempre faz este exemplo, é a arbitragem. Ou seja, eu compro maçã a R$5 num certo mercado, numa cidade, etc., e vendo onde é mais barato e vou revender em um outro mercado onde é mais caro e por um preço intermédio e eu ganho um lucro de arbitragem, etc., etc. Esta arbitragem, por definição, geralmente como se estuda nos livros de economia, é feita sem recursos. E de forma assim, fora do tempo, no mesmo tempo. Ao mesmo tempo eu compro e vendo. Hoje no mercado financeiro, de forma muito complexa, você pode vender já antes de comprar, de possuir mesmo os ativos, né? Então isso é possível, é factível, mas aí o que ele mostra é que basicamente é a ação que mais representa o empreendedorismo. Por quê? Porque você percebe a oportunidade de lucro entre esses dois mercados, uma diferença de preço, etc., e você pode
empreender neste mercado sem utilizar nenhum recurso, nenhum capital, moedas, etc, etc. E aí depois eles vão discutir sobre este tal de sem recursos também. Né? Outro grande debate entre os austríacos é essa figura mesmo do empreendedor. O empreendedor puro ou o empreendedor capitalista. Kirchner fala o tempo inteiro de empreendedor puro. E é criticado por Salerno, Hülsmann e outros autores rothbardianos porque eles falam que, na verdade, o empreendedor puro não existe. Ou seja, o empreendedor é sempre outras coisas ao mesmo tempo. O empreendedor é ao mesmo tempo um capitalista, é ao mesmo tempo um consumidor, um produtor, um investidor, um poupador, etc, etc. E eles falam de um empreendedor integral, ou seja, integrado com outras figuras, outras funções econômicas. Né? Então, para os rothbardianos, não existe a figura do empreendedor puro e a função do empreendedorismo puro. Para eles, o empreendedorismo tem que ser estudado na sua complexidade, sem simplificações arbitrárias, etc. E o empreendedor sempre é um capitalista também. O empreendedor sempre possui capitais e sempre investe e arrisca capitais. Ao contrário, Kirchner, Horvitz, Sautet e outros autores que defendem as posições de Kirchner, eles defendem a utilidade desta figura, desta ideia do empreendedor puro. Alguns falando assim que existe de verdade, que é isso mesmo. Outros, na verdade, Kirchner repete, a meu ver, várias vezes, que na verdade o empreendedor puro é simplesmente um estratagema analítico. Ele reconhece, ele fala exatamente isso, é um estratagema analítico. Ele sabe que no mundo real, todos nós somos ao mesmo tempo poupadores, consumidores, produtores, empreendedores, vendedores e compradores, etc, etc. E nós desenvolvemos essas atividades e funções ao mesmo tempo, é claro. Mas ele argumenta que é útil aos fins da análise econômica isolar a variável do empreendedorismo, assim como nós, na verdade, isolamos já outras variáveis, como poupança, consumo, etc, etc. Sabendo que ninguém só consome, né? Mas para entender analiticamente. Depois, é claro que no mundo real é tudo integrado. Então, a briga é sobre isso, porque para Kirchner é um estratagema analítico, para os outros autores não existe. Salerno fala uma categoria praxeologicamente integral do empreendedor. Não é verdade que não tem capitais. Tá? O empreendedor, aí Peter Klein, por exemplo, é muito crítico, escreveu um livro que até sugiro também a compra, foi traduzido pelo Instituto Mises, tem um prefácio fantástico de um gringo lá, onde ele fala que, na verdade, a ideia de empreendedor de Kirchner é só um tipo ideal. Né? A la Weber, que não existe, Rothbard fala que é um ser quase etéreo, Salerno fala que é uma construção imaginária, que é uma metáfora, críticas muito pesadas, que, na verdade, tudo isso não existe. Né? Repito, Kirchner fala reconhece que é uma estratégia analítica, que não existe isso no mundo concreto real, mas ele defende a utilidade desta figura para fins analíticos, econômicos, etc, etc. Né? Disso deriva algo fundamental. Por quê? Porque se o empreendedor tem ou não tem capitais, muda tudo em termos concretos sociológicos. Se o empreendedor sempre tem capitais, o que acontece? O empreendedor, então, é também um capitalista. O capitalista dono da empresa é um empreendedor, ele está empreendendo, ele está investindo e arriscando o próprio capital. Se não for desta forma, aí, diferentemente como Kirchner imagina, ele é o dono, o capitalista, que contrata outros gerentes, por exemplo, aos quais delega outras funções, mas que podem ser ou não ser empreendedores. E aí, desta forma, muda tudo, até tem muitas interseções com teorias da firma, problema principal agente. Peter Klein investiga isso muito bem no livro dele sobre, acho que é exatamente capitalista ou empreendedor. Né? E é exatamente isso. Hülsmann faz uma crítica falando, olha, na verdade, sempre os agentes econômicos estão investindo alguma coisa. Podem não investir capital em sentido monetário. Na verdade, sabemos que a definição de capital é muito mais complicada. Os austríacos têm uma grande contribuição sobre a teoria do capital, Ben Bavrek, etc. Mas, o Hülsmann fala, pelo menos, mesmo se não investe dinheiro, ele investe alguma coisa, o tempo,
a energia mental, as ideias, até só o cérebro, né, as ideias que ele investe, ele está investindo. Então, se ele investe, ele está arriscando alguma coisa. Dessa forma, eles chegam ao debate sobre a descoberta, a busca, que tem algumas implicações éticas e políticas fundamentais. Porque como nós falamos antes, se para Kirchner o empreendedor tem um papel um pouco mais passivo, e não quero caracterizar isso de forma assim, preto e branco, mas um pouco mais passivo, um pouco mais ativo, para os dois lados. Aí, se o empreendedor tem um papel um pouco mais passivo, as oportunidades de lucro que ele descobre são exatamente descobertas, enquanto para os outros são mais criações, na verdade, que seguem uma busca deliberada, planejada, etc, etc. E em termos de legitimidade do lucro sucessivo, é fundamental, é de fundamental importância. Então, Kirchner fala, o empreendedor é mais passivo, ele descobre as oportunidades de lucro, até um pouco por acaso, um pouco, claro, com um investimento assim, de energia, de ideias, etc, etc. Aí ele percebe estas oportunidades de lucro e ele explora estas oportunidades de lucro. O momento do empreendedorismo está entre estes dois conceitos, o perceber e capturar, explorar. Ele fala muitas vezes to grasp. Então, consiste nas duas coisas, perceber e capturar, explorar também. Não é só perceber, porque se é só perceber, aí todo mundo aqui tem 1000 ideias empreendedoras o tempo inteiro, todo mundo quis abrir uma startup, um aplicativo, alguma coisa e se acha o melhor empreendedor do mundo, mas nunca fez e não concretizou isso, não lucrou. Ao contrário, para os autores, aí neste sentido a descoberta não é fruto de uma ação, de uma busca deliberada. É aquela alertness meio passiva, meio natural, não intencional do ser humano, e descobre, até por acaso, até através de um processo chamado de serendipity, que além do título de um filme meio bobo, etc., na verdade é uma coisa um pouco séria, ou seja, de uma descoberta que segue ou seja, eu busco A e vou descobrir uma oportunidade de lucro B. Lucro, em cima vou explorar, essa oportunidade de lucro, vou lucrar, mas não estava buscando aquilo. E a legitimidade deste lucro é questionada dependendo de qual visão nós temos. Ao contrário, então, os autores rothbardianos criticam e falam, não é uma descoberta, é uma busca. As pessoas buscam intencionalmente, trabalham, focam, pensam por muito tempo sobre as empresas que têm que produzir, que têm que abrir, etc, etc, as oportunidades de lucro, e aí, depois disso, segue o lucro, que aí tem uma legitimidade bem maior. Eu passei? Sim. Ok. Qual outro ponto de briga sobre esta questão aqui? Que, na verdade, quando perguntado Kirchner sobre qual dos dois pontos é a questão fundamental, perceber a oportunidade de lucro ou capturar e explorar, ele responde que é mais perceber. E os outros autores kirchnerianos, como Horowitz, também, que é mais perceber, que o momento fundamental que caracteriza o empreendedorismo é a percepção da oportunidade de lucro. Porque a captura, a exploração daquela oportunidade de lucro, segundo ele, é mais uma simples operacionalização daquela percepção, daquela intuição empreendedora. Depois é só uma questão de como alocar os meios, os recursos para os fins, etc, etc. Mas o que distingue o empreendedorismo, segundo ele, é a percepção da oportunidade de lucro, que outros não tiveram precedentemente, por exemplo. Então, obviamente, isso gera alguns problemas, porque aí, se entre os dois momentos o mais importante é perceber, aí de novo voltamos naquele problema, que é só porque eu percebi uma oportunidade de lucro e não operacionalizei, não concretizei, posso me declarar empreendedor? É empreendedorismo isso? É problemático. Obviamente, os críticos rothbardianos criticam e falam, não, isso aqui não existe, porque aí qualquer um é empreendedor, até o empreendedor fracassado, o empreendimento de fracassado é um empreendimento, não faz sentido porque não se concretizou, não teve um fenômeno emergente, como fala Menger, como falam os austríacos, etc. E a briga é essa aqui.
Outro debate é sobre a questão das oportunidades. O que são aquelas oportunidades de lucro ainda não descobertas? O Uber, a ideia, tem uma demanda latente por um serviço de transporte de um certo tipo. Bom, para Kirchner, estas oportunidades de lucro são, ele fala o tempo inteiro, oportunidades de lucro ainda não descobertas, como se fossem objetivas e já existentes, mas que o homem, o ser humano, o indivíduo, não descobriu, não captou. Mas que elas estão lá, existem, objetivamente descobríveis e existem como se fossem quase dados da natureza. Husemann e os outros, Klein, Salerno, os outros rothbardianos criticam isso, porque falam isso não existe, as oportunidades de lucro não existem, não estão lá, não são objetivas, não são ainda não descobertas, ok? Mas é o empreendedor que cria esta oportunidade de lucro, são subjetivas. Então, e não existem no presente, existem no futuro. Porque se existissem no presente, você pode alegar que existe tudo, eles falam. Na verdade, é a imaginação do empreendedor, dos atores econômicos, que imagina e especula no futuro, apostando, arriscando, investindo, etc, etc. Agora vamos ver que cria estas oportunidades de lucro. Então, por um lado, se pensa que sejam objetivas, por outro se acha que sejam subjetivas, por um lado se acha que sejam no presente, por outro lado se acham que sejam no futuro, por um lado se acha que se descobrem, por outro lado se acha que se criam. E os termos, os conceitos que eles utilizam, todos os autores rothbardianos, são vários, mas que são esses aqui, expectation, insight, etc., mas que basicamente dão uma ideia de futuro, de translar esta ação, essa minha imaginação do que pode ser uma oportunidade para o futuro, de especular e de antecipar, etc., etc., para o futuro. Basicamente, o que alguns autores falam, que a meu ver é a postura mais certa, por exemplo, Klein, na verdade, nós podemos afirmar que uma oportunidade de lucro é tal só depois que você lucrou em cima disso. E isso me parece que vem desde lá a teoria do valor austríaca. Ou seja, o valor pode ser definido, este copo pode se falar que tem um valor X só uma vez que duas pessoas trocaram pelo valor X. Naquela condição, naquela situação, teve o valor X. Vai mudar porque o mundo é dinâmico, etc, etc. Mas não tem como especular de forma e afirmar algo que não aconteceu. Né? Então, se o valor é um fenômeno emergente, e até quando não emerge, não é nem um fenômeno, porque não aconteceu, me parece que a mesma coisa pode se afirmar sobre estas oportunidades de lucro que têm que ser deixadas emerger. Né? A incerteza. Ok. Outro ponto sobre o qual tem um forte debate, eu lembro, muitos anos atrás eu conversei exatamente com Guido Hülsmann sobre que ele escreveu um dos papers mais fortes e críticos contra Kirchner. Claro, forte e crítico na academia pode parecer uma coisa assim meio boba, ridícula, né? Mas não tem insultos do tipo Facebook, basicamente, ou algo desse tipo. Mas para as convenções acadêmicas, ele foi muito forte, muito crítico. E ele recebeu, por isso, muitas críticas também. Né? Ele me falou, eu nunca fui criticado tanto quanto quando escrevi aquele paper sobre a teoria do Kirchner. E um dos pontos centrais do Hülsmann é exatamente o papel da incerteza. Né? Basicamente, o lado rothbardiano considera que a incerteza seja um fenômeno, uma característica, uma variável fundamental da ação humana, da praxeologia, do mercado, da existência da sociedade do mundo, e que não pode ser desconsiderada nem para um modelo teórico, analítico, para nós entender algumas coisas do ponto de vista analítico, de teoria econômica, etc. Neste modelo tem que ter uma incerteza radical. Não podemos simplificar, porque senão estamos perdendo uma conotação de realidade. Né? Enquanto, por outro lado, Kirchner e os outros falam, tudo bem, só que, para simplificar, para entender, nós podemos colocar à parte um momento esta incerteza e entender como funciona o empreendedorismo, como se
não tivesse, etc, etc. E é por isso que Kirchner fala, os termos que eu tento ser o mais literal possível, os termos que ele utiliza são análise de monoperíodo. Ele fala que é muito criticada, porque obviamente, como o professor Biratán nos ensina, os austríacos consideram de forma fundamental e intrínseca à economia a variável tempo, talvez mais que todas as outras escolas de economia. E eu acredito que Kirchner reconhece isso, eu diria, imagina, mas ele, a fins analíticos, ele fala de uma análise monoperíodo, como se fosse estática, então, frisada no tempo, para entender como funciona o empreendedorismo. Ao ponto que ele mesmo fala, olha, tudo bem, eu sei que é, mas a explícita introdução da incerteza no meu conceito do contexto empreendedor seguramente melhora aquele conceito levantado mais perto ao contexto do mundo real. Ele reconhece que a incerteza leva o modelo para uma proximidade com o mundo real maior. Mas é muito criticado por esta análise de monoperíodo. Porque lembramos que a arbitragem, por definição, é considerada aquela ação que você empreende no mesmo tempo, no tempo T1, lá, T0, etc, etc, né? para os neoclássicos. Então, Lawrence White, por exemplo, fala: a incerteza pervasiva enfrentada pelo empreendedor, ressaltada por Mises, mas deliberadamente minimizada por Kirchner, sugere especulação ou imaginação, os termos de antes, mais que alertness, como características do empreendedorismo. Então, segundo os rothbardianos, neste caso coloco Lawrence White, que geralmente não está, inserir a incerteza radical dentro do modelo do empreendedorismo quebra totalmente a teoria kirchneriana, tira a alertness, não é mais alertness que constitui o empreendedorismo, e aí vira algo que alertness é eu estou só alerta agora, e é mais um julgamento, uma especulação futura e não uma ação presente. Estou tentando ficar aqui dentro do tempo. Tempo e arbitragem, como talvez pode se deduzir do que já vimos até agora, também divide os dois lados. Então, por um lado, Lawrence White fala que Kirchner nunca distingue entre empreendedorismo e arbitragem. Não só ele fala que a ação mais pura, a ação empreendedora mais pura é a arbitragem, mas ele fala que as duas coisas se identificam. E aí, na verdade, você não tem uma teoria do empreendedorismo, você tem uma teoria da arbitragem. E aí, talvez não precisava muito, talvez não tem muito valor agregado, não tem muita contribuição. Segundo ele, deveria se dividir a teoria do empreendedorismo daquela da arbitragem, e o que divide isso, obviamente, é o tempo, o risco, a incerteza, etc, etc, para ter uma teoria diferente. Para Lawrence White e para os outros rothbardianos, não há como fazer uma análise monoperíodo, nem para fins exclusivamente analíticos. A arbitragem, na verdade, também acontece ao longo do tempo, mesmo se tem uma diferença de alguns segundos ou algo menos, né? Ao ponto que, por exemplo, mesmo quando você no mercado financeiro pode vender e comprar, vender antes de comprar, você pode também comprar um seguro, por exemplo. Isso demonstra que tem um certo risco, que tem um certo grau de incerteza, porque tem um certo custo-oportunidade em empreender aquela ação, que não é um termo exatamente muito apreciado por nós austríacos, etc., porque, por vários motivos, mas que basicamente tem um risco. É isso que diriam os austríacos, né? Então, volta o elemento central do tempo, do fator temporal, como fator que pode distinguir uma teoria mais realista e mais descritiva do modelo mais simplista e mais analítico. Eu tentei, tô no tempo, né? Certo? Ok. Eu tentei, essa aqui é a capa do livro italiano, sugiro comprar a portuguesa, bom, qual é minhas modestas sugestões sobre como tentar, assim, quem está certo, quem está errado, e se tem uma possível convergência entre essas duas visões, etc, etc. Claro que é um discurso infinito, aberto, etc, etc, mas depois de uma leitura descritiva, de contar basicamente qual é o estado da arte, né, o debate entre os dois lados, me permitir fazer algumas sugestões, etc. Vamos ver, livres de discordar, de criticar, obviamente. Primeiro, é importante ressaltar que nós não estamos falando de empreendedor como
pessoa, como figura sociológica, como um agente econômico. Repito, que é fundamental no mundo real, mas que cabe mais, talvez, à sociologia, à administração, à teoria da firma, etc. Nós estamos falando da função empreendedora, nós estamos falando de pessoas, o que gera o empreendedorismo, a ação empreendedora, e não exatamente a sua propensão psicológica. Se está, é alerta, porquê, se é deliberado, se é intencional, se não, se é inconsciente, se é natural, etc, etc. Mas do que acontece quando ele empreende de lá para frente. Eu acredito que os austríacos deixam isso muito claro em outras contribuições, quando nós falamos, nós não fazemos psicologismo. Nós não entramos na cabeça dos indivíduos e observamos, porque senão psicologismo é até difícil de fazer, nós observamos os fenômenos reais que acontecem. Não quero saber do porquê você faz ação X ou Y. E se você faz uma mesma ação idêntica, mesmo se isso fosse possível, provavelmente com intenções diferentes. Isso não cabe ao estudo da economia. Isso é psicologia. É outra questão, não é uma ciência social, uma ciência humana, mas não social. Isso aí que tem psicologia social, etc, etc. Mas então vamos de lá para frente, do que acontece quando o empreendedorismo é colocado em prática sem entrar na cabeça das pessoas. Segundo, o capital, para os austríacos, a meu ver, é um capital no sentido amplo do termo. Ou seja, Mises nisso é perfeito. Mises mostra, olha, do ponto de vista contábil, o contador, você é administrador da sua empresa, você coloca lá capital, etc, etc. Pode dividir entre máquinas e dinheiro na conta, etc, etc. E isso tem uma função para o agente econômico. Agora, para o observador, o analista econômico, é outra questão. Capital é tudo. Capital é tempo, capital é capital humano, capital social. Então, eu estou investindo sempre em alguma coisa. Então, se eu sempre estou investindo algum tipo de capital, então não há empreendedorismo sem recursos. E aí deriva um monte de coisa. Porque não há empreendedorismo sem recursos, aí há sempre risco, há sempre incerteza, etc, etc. Há sempre possíveis perdas. E aí as oportunidades também são subjetivas. As oportunidades de lucro são subjetivas, estão no futuro. Claro que você pode me falar, olha, quando o Uber entendeu que tinha uma oportunidade, etc., talvez se tivesse feito um ano antes, teria dado certo em todo caso. Então isso demonstra que tinha aquela oportunidade. Sim, mas não foi feito. Então é uma especulação essa que nós estamos fazendo. Provavelmente muito certa, mas continua sendo uma especulação. Não é uma observação de um fenômeno real que aconteceu. É totalmente diferente. A arbitragem também acontece num certo tempo, por quanto rápido seja. O empreendedor não é o empresário. São duas figuras diferentes. O capitalista, o rico, o dono dos meios de produção, o empresário, o empreendedor, etc, etc. Isso é importante do ponto de vista descritivo e eu acredito também do ponto de vista... E tem implicações sociais, culturais, éticas, políticas muito fortes. Porque geralmente quando nós pensamos no empreendedor, se eu falo empreendedor, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é um empreendedor rico. Cartola, um magnata, etc, etc. Ike Batista, e viram como acabou, Steve Jobs, etc, etc. Quando não necessariamente nem todos esses sujeitos são empreendedores. Alguns deles são empresários. Você ter uma empresa, o dono capitalista, o filho de papai que herdou uma empresa, não necessariamente, e nada contra, não necessariamente é um empreendedor. Ele está sendo um empresário. Um gerente de uma empresa pode ser visto como um empresário, faz parte da empresa, ele é um gerente, mas ele não é o empreendedor. O empreendedor talvez é o pipoqueiro, que está empreendendo. O vendedor ambulante na praia é um empreendedor. Neste sentido, sim. Agora, é claro que ao mesmo tempo, aqui estou super simplificando pelo tempo, é claro que ao mesmo tempo, na verdade, todo mundo empreende. Até o empregado da firma, da empresa, está empreendendo internamente. E nisso, de novo, eu acredito que as teorias austríacas dão uma contribuição à teoria da firma muito importante, mas que não tenho tempo aqui para ver. Ao ponto que eu sugiro, modestamente, mas acredito com toda a força possível que esteja muito errado, parar de traduzir em português entrepreneurship como, esse aqui é o livro, né, do Kirchner, como empresarial. Porque são duas coisas diferentes. Nós, austríacos, tomamos muito cuidado com os conceitos, estamos lá definindo, redefinindo o tempo inteiro os conceitos que acreditamos que tenham uma importância, etc, etc.
como tentei mostrar. E, pelo que eu vi, este erro aqui veio desde a tradução de Donald Stewart Jr., da ação humana, que já lá, não sei quando foi traduzido, nos anos 80, 90, se não erro, que já lá estava empresarial, quando na verdade é diferente, porque seria algo tipo, basicamente, empresário em inglês tem um termo para isso, né? Então é diferente, não é exatamente a mesma coisa, né? Então você pode utilizar outros termos, eu acredito que seja empreendedor, atividade empreendedora. Obrigado. Consegui? Perfeito? Vamos. Começa pelo Rafael lá, que a gente está recebendo muito comentário para ele aparecer. Você ajuda a nossa a ganhar um pouco de dinheiro também. Então, depois tem uma pergunta que levantou bem rápido aqui. Facilitar aqui. Então, eu não sei se é bem uma pergunta ou se eu só vou passar vergonha, mas é que me parece um pouco que o debate entre a galera do Rothbard e a patota do Kirchner está muito ao redor de semântica e de uma falta de precisão de semântica, de o que exatamente significa ser empreendedor. E porque vários deles parecem estar brigando ao redor disso, às vezes sem perceber, eu não sei exatamente, porque eu não li a literatura deles todos, um dia quem sabe, mas tem todo o debate de exatamente o que é empreender, porque alguns deles propõem, eu li o texto do Kirchner, que é você observar uma oportunidade de lucro. Mas puxando da outra palestra de filosofia, não é que você observou uma oportunidade de lucro, você acha que você observou uma oportunidade de lucro. Você só vai saber se você realmente observou quando você está fechando a sua contabilidade. Porque eu já tive uma empresa e chegar e falar, não, agora eu vou saber quanto eu lucrei. Caralho, tive prejuízo. Ops, eu não coordenei a economia, eu descoordenei ela, eu produzi um prejuízo. Droga, destruí dinheiro, cometi homicídio financeiro, saco? Então, me parece que isso pode ser um pouco um problema semântico e se isso for mais bem, tiver uma terminologia melhor de, o empreendedor, ele é o cara que coordena a economia e o cara que observou, ele está tentando ser um empreendedor e se tiver uma nomenclatura mais clara, talvez a discussão possa ficar melhor. Porque eu até imaginei que você pode ser empreendedor sem querer. Você pode, acidentalmente, descobrir um jeito que coordena a economia melhor e talvez nem ficar sabendo disso. Pois é, depende. Tem alguns autores que falam exatamente isso. Na verdade, não há diferença, é só semântica. E depende. Tem outros autores que falam, não, a diferença é marcante e tem implicações fortíssimas. E depende da sua visão. Eu me sinto mais o cara da convergência. Então, eu acredito que tem algumas diferenças, mas assim, eu acredito o seguinte, se você vê o estado atual da arte, onde o empreendedor nem existe, da ciência, não é estudado na ciência econômica, sempre, às vezes aqui não fiz porque por falta de tempo, mas eu sempre desafio as pessoas, bom, você estudaram empreendedor? Não, ninguém. Faculdade de Economia. André sabe perfeitamente. Então, ninguém estuda empreendedor, nem onde deveria se estudar. Então, se você parte disso e vê a contribuição de Kirchner, eu acho já fantástico. E ele consegue conversar com o mainstream também graças a esta linguagem mais palatável, mais um pouco mais austríaca, mas um pouco mais modelizável, falando assim, ok? Ao mesmo tempo, se você usa a abordagem mais rothbardiana, etc., que aí é ainda menos modelizável, mas você, e talvez ganha em realismo, mas perde em conversa com o mainstream. Que é exatamente o que divide as duas intenções diferentes, que divide o que Mariana falou. Tem quem quer aproximar, melhorar, aprimorar a ciência em si, e quem quer, mesmo se o custo é se isolar, etc., e quem quer dialogar, influenciar, etc. Então, pode ser, mas ao mesmo tempo acredito que tem algumas diferenças em termos de implicações, de legitimidade ética do lucro, por exemplo. Porque, como você mesmo falou, pode ser sem querer, que é a serendipity. Eu faço A e, por acaso, atropelo na oportunidade de lucro. Ops, lucrei. Pode acontecer. Isso é consequência não intencional. É umas coisas possíveis. Mas aí
a legitimidade deste lucro como está? É legítimo ou não? Autores, obviamente não, os críticos falam, mas isso aí é sorte. Não teve um esforço, etc, não foi mérito. Daí vai depender de como você define o que é empreender. Eu concordo. Se é você olhar a oportunidade e agir sobre ela, ou se é só o ato de ter coordenado, seja lá como for. Exatamente. O que eu tentei propor para mim, é explorar aquela oportunidade concretamente. Só achar que você notou, e pode até ser verdade, não constitui, porque é muito simples. Tira de lá, assim, se vou definir isso, empreendedorismo ou não. O ponto é, não foi uma ação que aconteceu. Não é uma ação humana. Não é um fenômeno. É uma ideia, está na sua cabeça, ótimo, pode ter a maior sacada do mundo, mas até quando você não age, não é ação humana. Até quando não acontece, para mim, não é um fenômeno. Bom, eu não sei se eu não entendi, mas eu vou falar um pouco sobre a ótica da minha experiência pessoal. Eu acho que tem dois componentes que talvez estejam faltando ou não se entendi em que lado que eles se inserem. O primeiro é que a gente tem que falar de assim, os empreendedores que dão certo, na minha opinião, e aí isso é validado pela comunidade de Venture Capital, são times que são capazes de iterar experiências e ganhar aprendizado mais rápido que o dinheiro acaba. Então, grosso modo, a economia de abundância, que é qualquer coisa, o Thales está em economia de abundância, só que em vez de ser táxi, é serviço. Então, está aí. A detecção de oportunidade no que diz respeito à dor, ela é computável, ela é fácil. Existe abundância, existe necessidade. A solução que não é. Então, acho que está faltando, é como se tivesse assim, o time bom ganha sempre. Não importa. Então, o problema da captação, ele tem a ver com os caras que conseguem entender que estão num sistema dinâmico complexo e conseguem alinhar experiência e aprendizado antes do dinheiro acabar. Uhum. A segunda é o conceito de geração de valor. Ele, hoje, tem um movimento de Lean Startup que é um pouco era uma visão simplória de empreender em complexidade. Ele fala que você tem que medir valor com chama de contabilidade de inovação. Porque você está gerando valor, mesmo se contabilmente você não está gerando. Tanto é que você tem empresas nos Estados Unidos que não dão lucro durante anos, mas elas têm valor. O mercado valora elas. Então, é como assim, hoje você chegar num ambiente para ele falar assim, a ideia é importante, as pessoas vão rir de você. A ideia é relevante. Hoje, se a gente juntar um time bom, em um dia, te acha um mercado grande, se tiver dinheiro suficiente, você vai ter sucesso. Então, existe o conceito de ação desses empreendedores, o termo de pegar, né? Uhum. Ele é previsível porque os times conseguem fazer isso. São times que são provados que eles conseguem iterar e não prescrever e não fazer planejamento centralizado, comando e controle. Eles sempre geram. Então, isso parece ser uma verdade definida pelo mercado e definida pela comunidade de investidores, e pelo menos em ambientes mais complexos, e não parece estar entrando em nenhum das duas visões. Eu não sei se eu não entendi ou se eu estou falando besteira, mas... Não, assim, o time bom sempre ganha. Acho que isso e num mercado grande com dinheiro suficiente. Eu diria que esta visão... bom, duas coisas. Esta visão que o time bom sempre ganha, eu diria que não, mas eu diria que... eu te respondo assim, para as duas visões. Eu diria que a primeira não, eu diria. Por quê? Porque o que é o time bom? Se o time bom é o time que ganhou, aí é tautológico. E está ok. E pode ser a melhor definição possível, que é a definição, talvez, de mercado. Ou seja, é o mercado que define. Mas se o time bom é definido por você, por ele, por mim, etc., tudo bem. Eu posso definir bom um time que perdeu por outros critérios, mas que as outras interações individuais não escolheram. Eu posso continuar. É como a música, né? Não sei, a Anitta vende mais que um cantor lá de música clássica, não sei, etc. Tal. Ela vende mais. Agora, para mim não é boa. Outro, ótimo, mas é uma avaliação subjetiva. Então, isso aqui não cabe. O ponto é, no mercado ganhou quem ganhou. Isso não é nem bom, não. A definição de bom que pode ser distanciada disso. Sim. Segundo, isso eu diria para os dois. A questão do valor, por exemplo, de criar valor, mesmo se contabilmente, etc., ótimo.
Eu aí concordo, mas é isso, eu diria, não que não está dentro de nenhum dos dois. Está dentro dos dois, a meu ver. Ou seja, tipicamente, para todo mundo hoje, o valor é subjetivo. Então, se as pessoas querem atribuir um valor subjetivo a uma empresa que nos livros contábeis está zero, ótimo. Não tem problema com isso. Se depois quebra, se revela uma bolha, que não venham pegar meu dinheiro. Só um comentário aqui, já, só corroborando o que o Delarno falou, eu discordo de você quando você fala que time bom é subjetivo, e a gente tem comprovações que não é subjetivo. O que é um time bom? É um time que tem capacidade de iteração. E a capacidade de iteração vem do conhecimento que ele adquire, academicamente ou não, mas o conhecimento adquirido, e a capacidade de transformar esse conhecimento adquirido em execução. O time bom é um time extremamente executor. Então, quando o De La Riva fala um time bom sempre ganha, por quê? A gente aprendeu, principalmente em lugares onde você tem uma capacidade maior de interação, como tecnologia. Eu tenho uma tecnologia hoje, semana que vem eu posso ter outra, se eu tiver um time suficientemente bom para isso. Mostra que se você muda rapidamente o seu produto ou a sua proposta com base no processo empírico de teste, né, contínuo que você faz no mercado, testando se o cara gosta do teu produto, se o mercado está reagindo ou não ao teu produto, com essa mudança você chega a um produto que se encaixa e que ele está disposto a pagar por isso, entendeu? A minha resposta. Eu não duvido que um time desta forma faça dinheiro. E eu não tenho o conhecimento para falar sim ou não. Mas não duvido. Pelo que você me fala, me parece razoável. O problema não é... Se você me fala, um time assim dá lucro, ok. Se você fala bom, é outra coisa. Porque bom pode ser qualquer outra coisa. Se ele avalia um time com o critério de bondade por outros critérios, que não seja o lucro... Agora, o ponto é o seguinte. Você falou muito do Uber. Uber é bom, certo? Ele deu 2 bilhões de prejuízo ano passado. É bom ou é ruim? De novo, depende. Estou falando, depende do que é bom. Pois esse é o ponto. É exatamente isso que estou falando. Ou seja, se eu quero avaliar como um serviço bom, mesmo dando prejuízo, ótimo. Agora, o mercado, pelas interações, etc., fez com que o resultado foi este, econômico, monetário, financeiro. E isso demonstra também o que eu estou falando, que eu posso continuar falando que é bom, mesmo se dá prejuízo. Certo. O ponto é que bom é um conceito muito complexo, muito amplo, que pode... Lucro monetário, etc., contábil, mas um pouco mais... Obrigado.